Ok, então a gente já está ao vivo, né? Eu dou então boa noite a todos e sejam bem-vindos então à abertura do projeto, né? Que se chama Salvaguarda de Acervos Documentais Arquitetônicos e Urbanísticos, que vai ser uma iniciativa que vai se estender aí em múltiplas atividades até o dia 19 de maio. Então, eu já peço que todos que estão aí a nos assistir, que acompanhem, né, isso nos canais que a gente vai falar daqui a pouco. E hoje, conforme essa programação, a gente vai fazer aqui a nossa primeira live da Salvaguarda com o nosso convidado, que é o arquiteto e urbanista Danilo Matoso. Vocês já estão visualizando ele aí, né, gente? E então, antes de eu me apresentar, eu gostaria de dizer que foi uma grande satisfação, né, de estar participando nessa conversa aqui com o Danilo, e nesse sentido também agradecer o convite feito pelos os organizadores aí do evento, né, que muito me honraram, né, com esse convite para esse importante fórum, né, de debate que se abre nesse momento, né. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Morato, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho doutorado em arquitetura pela Universidade de Lisboa. Além disso, eu faço parte, né, do corpo docente do curso de pós-graduação em conservação e gestão do patrimônio cultural da PUC Minas. E eu também eu sou o criador e o editor da página Arquitetos de Belo Horizonte, que vai um pouco nessa linha, né, de divulgação dos acervos e das biografias dos arquitetos aqui da capital mineira. Tá certo? Então, gente, antes de iniciar aqui a nossa entrevista, eu vou fazer uma pequena contextualização, né, desse importante evento, né, que a gente está dando início agora. Como todos sabem, então, essa ação de preservação do patrimônio histórico é um fator essencial para o desenvolvimento do nosso país, né? E então vai ser com esse objetivo que o Instituto Cidades Criativas, e aí em parceria com o Arquivo Público Mineiro e a Casa Cor, estão lançando esse projeto, né, que é denominado Salvaguarda do Patrimônio Documental, Arquitetônico e Urbanístico. E trata-se, então, né, de um seminário internacional e vai estar dedicado a esse tema e também um conjunto de outras atividades formativas, tendo uma programação online, como essa que a gente está fazendo aqui agora, de 3 a 16 de maio, né? E também atividades presenciais, atividades essas gratuitas, entre os dias 16 e 19 de maio em Belo Horizonte. Tá certo? Então, dito isso, eu vou então aqui fazer uma breve apresentação, né? Vou fazer um esforço de resumo aqui do nosso entrevistado. O Danilo Matoso Macedo, ele é graduado e mestre em arquitetura pela Escola de Arquitetura aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública e doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, de onde ele fala, não é, Danilo? Agora. O Danilo também desenvolveu pesquisa sobre a história do livro de arquitetura no Brasil, aliás, um trabalho de envergadura, né? Estava comentando com ele agora há pouco. E também é autor de várias publicações sobre arquitetura e urbanismo. Além disso, é um dos nossos militantes, né, da defesa do patrimônio cultural brasileiro, sobretudo o patrimônio arquitetônico, né?
Então, dando início aqui à nossa entrevista, eu gostaria de dar o meu boa noite aqui ao Danilo e saudar a sua participação nesse evento, que certamente vai enriquecer o debate, né, sobre a salvaguarda do patrimônio documental arquitetônico e urbanístico no Brasil, que se faz urgente, né? Aliás, nesse sentido, eu gostaria de enaltecer também e saudar, né, os organizadores do evento pela proposição dessa temática, que é fundamental, né, para a memória social da nossa cultura arquitetônica brasileira, né? Então, acho que é uma atitude muito louvável, ainda mais em decorrência dos tempos ruins que passamos aí recentemente, né? Então, Danilo, eu penso que, né, até nesse sentido, que se hoje a gente está aqui nesse fórum, né, que discute a salvaguarda aí dos acervos arquitetônicos e de arquitetos e urbanistas brasileiros, né, isso se deve muito, ou seja, em grande parte, a essa recente transferência de mais de 50 mil itens de acervos brasileiros para a Casa da Arquitetura em Portugal, dentre os quais, né, aqueles que são os mais conhecidos, né, os de Lúcio Costa e de Paulo Mendes da Rocha. Mas não só, foram mais de 200 arquitetos que cederam, né, esses acervos para a Europa. Nesse sentido, eu te pergunto, você que já escreveu aí muito sobre a transferência desses acervos para o exterior, qual que é a importância dessa discussão, né, que a gente está iniciando aqui, e ainda, onde é que nós erramos, meu caro? Boa noite, boa noite então ao Ulisses, né, agradecer pela apresentação tão gentil que ele fez. O Ulisses, que é um arquiteto que eu admiro, não só como projetista, mas também como pesquisador, né? Acho que a qualidade da pesquisa do Ulisses, a gente tem uma amostra dela nessa página que ele mencionou en passant, mas que é excelente, a Arquitetos de BH, né? Acho que ela se irmana aí com outras páginas do Instagram, né, que, na verdade, elas têm uma pesquisa de fundo muito grande por trás delas, como, por exemplo, a Oscar Niemeyer Works, do Rolando Piccolo e tantas outras, né? Então, é um prazer e uma honra estar aqui com o Ulisses, né, que é uma pessoa cuja produção eu admiro. Acredito que a gente possa ter um bom diálogo aqui, muitas figurinhas para trocar. Queria saudar também, junto com o Ulisses, né, os organizadores do evento. Eu não sei enumerar todos, né, mas todo o pessoal da equipe aí, da produtora do Café com Letras, Érica Ziller, Mariana, Bruno Golger, do Café com Letras, e a TV Café com Letras, que está nos abrigando aqui. Eles estão sempre indo muito além, né, do que normalmente se espera desse tipo de empreendimento, e é surpreendente, né, a vitalidade e a abrangência da atuação deles sempre. Bom, como o Ulisses já foi sem preliminar, já foi direto à polêmica tão grande aí, né, da questão da doação dos acervos, né, para Portugal. Eu acho que, e assim também me foi dito, né, que as pessoas, eu fui convidado por ter me pronunciado publicamente, né, sobre esse episódio, mas, enfim, é evidente que esse pronunciamento público foi um texto que eu publiquei num periódico que eu editava com companheiros, chamava o Partisano.org, que fala do exílio do acervo do Paulo Mendes da Rocha, foi na época que ele fez a doação, e outros 3 acervos, que eu botei notas sobre Lúcio Costa fora de casa, notas sobre o exílio de seu acervo, a sequência de 3 textos que eu fiz aí no ano seguinte, né, quando foi anunciada a doação do acervo do Lúcio Costa, né? Eu acho que é bom, assim, tem várias concepções que antecedem, vamos dizer assim, esse ponto de vista, né? Para começar, acho que como vários historiadores, assim como Ulisses
todo o pessoal do Docomomo, né, e por aí vai, nós já dependemos em alguma instância de consulta de acervos de arquitetura e de arquitetos, quer seja que fossem privados, quer fossem das instituições, para levar a cabo as pesquisas que a gente fazia na universidade, né, faz na universidade, onde a gente acredita que a gente pega aquilo que está na realidade desordenado e confuso, e vai continuar confuso e desordenado, e dá um certo sentido, né, um sentido didático, né, que transforme aquilo num conhecimento passível de ser aprendido e talvez até transmitido, né, por meio dos nossos escritos, daquela sistematização que todo bom trabalho de pesquisa histórica faz, né? É aquela enumeração exaustiva e sistematização da documentação que se consulta, né? Então, vamos dizer assim, desde os meus tempos de bolsista na FMG, em 96, eu junto de outros colegas, pesquisava os arquitetos modernos mineiros. Depois eu fiz um mestrado sobre a obra do Niemeyer em Minas, né? E depois, acho que principalmente, um grupo que é muito ativo e profícuo assim, em suas investigações e capacidade de mobilização, que é o Docomomo, né? Que é um grupo de trabalho para documentação e conservação das obras, sítios e vizinhanças da arquitetura moderna, enfim, do movimento moderno. Esse aqui é Docomomo, né? Documentação e conservação do movimento moderno, onde daquele diálogo lá, em que em todo o seminário a gente responde a pergunta fundamental do Docomomo, que é a arquitetura moderna, né, ou patrimônio recente, para usar o termo que o ICOMOS usa, tem alguma peculiaridade, né? E refletindo sobre isso, cheguei à conclusão de que sim, tem uma peculiaridade, uma delas diz respeito, tem várias peculiaridades, a bem da verdade, uma delas diz respeito à questão do papel da documentação, né, naquilo que a gente chama de patrimônio moderno, né? Por exemplo, se eu tenho uma casa, por exemplo, de um grande arquiteto mineiro, que foi Eduardo Mendes Guimarães Júnior, que fez aí o prédio da reitoria da UFMG, do Mineirão, Refinaria Gabriel Passos, e uma série de casas super legais. Ele tem uma casa ali, pelo menos tinha, né? Não sei se ela está lá ainda, na rua Thompson Flores, ali no Gutierrez, que é uma casinha preciosa, assim, mas que assim, é uma casa, né? Ninguém vai conhecer aquilo assim, não é porque ela tem um grande impacto na urbe mineira assim, que ela vai ser considerada eventualmente algum patrimônio, mas sim porque o autor dela, ele publicou, sei lá, ele era um dos editores da revista Arquitetura e Engenharia na década de 50, e se deu o trabalho de fotografar, de publicar os seus desenhos, seus croquis, seus textos. E esses croquis, esses desenhos, esses textos, né, que na verdade eles acabam sendo depois agrupados no fundo documental daquele arquiteto, eles é que tornam a obra algo conhecido, algo excepcional, algo diferente, né? Ninguém vai à Casa de Canoas do Niemeyer porque aquilo é um monumento importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas porque ele publicou, porque ele é quem ele é, e etc. Quer dizer, de certa forma, o sistema cultural, né, das revistas, dos livros, né, e agora da internet, eles formam um sistema cultural diferente, no qual aquela documentação ela foi parte essencial da valoração daquele bem, né, como patrimônio cultural. E eu acho que por isso a documentação, acho que valeria até a pena, talvez acunhar o termo documentação integrada à obra, porque ela não é meramente instrumental para a compreensão de um outro objeto, acho que ela é parte do objeto, né? Então, eu cheguei a apresentar essa conclusão, vamos dizer assim, para vários colegas, mas você sabe como é o mundo, né, dos textos.
Até aproveitando então esse gancho que você deu sobre a documentação como parte integrante, né, do objeto arquitetônico, eu sei que você defende exatamente isso no Estatuto do Tombamento, né, que o tombamento seja estendido a esses registros, esses documentos de concepção da obra. Queria que você, então, aproveitando já, comentasse esse aspecto, né, que você enxerga que até É, me parece não ser tão discutido, né, no eu métier. acho que, de certa maneira, né, o tombamento, né, ele é uma instituição de uma tutela, né, de uma tutela do poder público, né, e do interesse, em nome do interesse comum, sobre os bens privados, né. É isso, o tombamento, registrar para que aquilo seja salvaguardado, usar o termo, palavra-chave aqui do evento, né, exatamente, de certa maneira, expropriar né, o dono, vamos dizer, do imóvel, do poder, do usufruto pleno daquele bem privado. Né? E isso é bem claro no caso do proprietário do imóvel, né? Ou seja, se eu, por exemplo, tombasse a casa do exemplo que eu citei, né, do Eduardo Mendes Guimarães, o atual proprietário da casa não poderia derrubá-la para fazer um prédio, não poderia, sei lá. Ainda que tenha sido incorporado aspectos jurídicos no sentido de compensar esse poder de Se construir. compensa, mas ele não dispõe livremente, né? Né? Tem uma... Ele tem um usufruto regulado pelo poder público, limitado, de certa maneira. E, aparentemente, os nossos colegas arquitetos, e isso que não é claro para nós, né? A gente, às vezes, um arquiteto é em vida, né, tem a sua obra tombada, ou mesmo após sua morte, sua obra é tombada, mas nem ele vivo, nem seus descendentes entendem que eles já não podem dispor da documentação relativa àquele bem tombado como bem lhes aprouver, assim como o proprietário da casa não pode fazer o que quiser. Então, no caso, assim, existem algumas limitações clássicas, né? Por exemplo, no caso para citar a legislação clássica do Conselho Nacional de Arquivos, né? A Política Nacional de Arquivos do Brasil, quando um bem é declarado de interesse público, isso quer dizer que o poder público, primeiro, tem direito de preempção, ou seja, se o cara quiser vender aquele acervo de alguma maneira, ele tem que primeiro oferecer acervos a entidades custodiadoras públicas, e segundo, não pode exportar o acervo sem autorização também das entidades de tutela. Né? Só que como essa documentação não, vamos dizer, o valor patrimonial, né, dessa documentação não é claro para ninguém, aparentemente, e pelo contrário, eu acho que tem várias pessoas que provavelmente discordam do que eu estou falando, eu já ouvi isso, assim, a frase típica é um absurdo você querer impedir um arquiteto de fazer o que quiser com seus desenhos, mas assim, a verdade é que assim, ninguém acha absurdo, por exemplo, você impedir o proprietário de fazer o que quiser com sua casa. Né? Então, assim, bom, é sobre isso que a gente lida quando lida com, com tombamento, com bens culturais, bens do patrimônio cultural. Né? Então, eu acho que isso precisa ser uma interpretação, é uma interpretação que eu acho que precisa ser mais discutida, mais amadurecida, né? Para que a gente disponha de instrumentos para salvaguardar pelo menos os acervos documentais relacionados a bens tombados em alguma instância, né, quer seja municipal, estadual, federal, ou como patrimônio da humanidade. Esse aspecto muito interessante, né? Porque às vezes fica muito desvinculado uma coisa da outra e na verdade não é, né? Mas eu queria voltar então um pouquinho anterior, já que a gente está falando essa coisa do domínio ou não sobre os documentos, né, dos arquitetos. Qual que é a sua avaliação, né? Então dessa, digamos, dessa fuga, né, em massa desses arquivos a, né, para a Europa, né? Qual que é a sua avaliação no sentido do contexto que propiciou essa situação
E assim, volto, né? Onde foi que a classe ou as instituições não deram conta de discutir ou de... Bom, eu acho que, assim, né, é algo a se lamentar. Assim, eu não fiz coro a colegas meus que festejaram a ida dos acervos desses arquitetos para lá. Agora, eu acho que, assim, que fique bem claro, tenho uma profunda admiração, não só pela arquitetura portuguesa, de seu conjunto, na minha opinião, a melhor arquitetura contemporânea que há, em vários sentidos, não só como arquitetos individuais, como Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura e companhia, Carrilho da Graça, os irmãos Aires Mateus e por aí vai, como também eu sei que eles têm uma, como dizia Rubens Borba de Moraes, a velha cepa lusitana de bons pesquisadores e de uma tradição de pesquisa excelente, com a qual a gente sempre dialogou, né, na nossa cultura. Aliás, diga-se de passagem, eu acompanhei de perto a criação da Casa da Arquitetura lá em Portugal, porque eu estava fazendo meu doutorado lá. É um espaço de excelência, né? Um espaço com uma qualificação técnica de gestão extraordinária. Eu acho que a questão nem, né? Acho que não se trata aqui, assim, vamos dizer, de desfazer ou desqualificar o trabalho dos colegas arquitetos portugueses da Casa da Arquitetura. Acho que muito acertadamente vários colegas do Docomomo, daqui, etc., têm chamado a própria Casa da Arquitetura para dialogar, e esse diálogo não pode ser nada senão saudado, né? Assim, acho que é isso que a gente tem que fazer. Agora, pensando então por outro lado, Danilo... Mas eu acho que é lamentável, assim, que... porque o que eu mais lamento, assim, eu acho, assim, vamos dizer, que o que me motivou até a me manifestar foi uma espécie de apagão que deu, assim, no discurso geral de pessoas que inclusive conhecem, assim, os acervos e as instituições brasileiras que lidam com arquivo. Assim, é evidente que nossas instituições estavam sendo atacadas, né? É evidente que havia um desmonte das políticas públicas, que, sei lá, o Museu Nacional pegou fogo, que a Cinemateca Brasileira, 2 galpões dela também pegaram fogo, que havia um expurgo na biblioteca da Fundação Palmares. Tudo isso estava acontecendo, tanto que eu chamei de exílio, né, a fuga dos acervos, né? É um exílio político, vamos dizer assim. Eles foram forçados a deixar o país. Aliás, uma excelente figura de linguagem aí que você... Agora, a questão toda é que, assim, o fato deles serem algo, talvez, assim, com poucos, que possa ser comparado com um padrão de qualidade do Getty Center, da Biblioteca de Colômbia, né? Ou do CCA, né, que é o Centro Canadense de Arquitetura, ou com a Cité du Patrimoine, em Paris e tal. O fato deles poderem se comparar a esse patamar de qualidade não quer dizer que no Brasil nós não tenhamos condição de guardar nossos acervos. Aliás, a própria Casa de Lúcio Costa vinha guardando muito bem o acervo do Lúcio Costa havia 20 anos, e já havia classificado e disponibilizado tudo online. E assim como o Lúcio Costa, vamos dizer, foi capaz de criar Brasília, eu não vejo porque as entidades de arquitetura não conseguiriam criar lugares institucionais capazes de cuidar desse acervo. Assim. Vamos dizer que eu estou defendendo só acervo público, assim, vamos dizer, o IMS da vida, por exemplo, é uma instituição de excelência, né, para cuidar de acervos em geral. Né? Então, assim, nós temos condição. Se criou assim, esse discurso falso, esse discurso vira-lata, esse discurso colonizado, de que nós não temos como cuidar dos nossos acervos. Isso eu não posso aceitar. Entendeu? Porque isso joga com a mesma política que forçou, supostamente, os acervos a sair.
Então, eu acho que sim, a gente precisa desenvolver políticas públicas capazes de dar conta dos acervos. Sim, nós precisamos melhorar a qualidade do tratamento dos acervos de arquitetura. Sim, precisamos dialogar sobre isso, como de fato estamos dialogando, mas assim, não quer dizer que a gente já perdeu o acervo se eles ficassem aqui, como se divulgou na época, se falou. Né? Acho que foi um catastrofismo, não foi muito exagerado, foi inacreditável esse tipo de discurso catastrofista que se fez. Ninguém pensa, por exemplo, em passar o acervo do Louvre para o Museu Britânico, porque Notre Dame, que é a vizinha do Louvre, pegou fogo. Né? Então, assim, vamos com calma, assim, né? Não é assim, as coisas não houve uma guerra nuclear aqui, todas as nossas instituições foram ao chão, não foi bem isso. Então, Pensando acho que o nisso, ponto fulcral, assim, de que eu acho que precisaria de um diálogo, de uma explicação melhor, era esse. Assim, não podia concordar com esse tipo de discurso. eu acho que sim, todo esse contexto que você acabou de mencionar, do ponto de vista do desmonte das políticas culturais e os próprios fatos, né, as chamas que estavam nos, né, que a gente acabou presenciando, teve esse impacto aí. Mas então, levando em conta que já é um fato consumado, né? Que após essa evasão, né, grande, que é um fato de envergadura, né, para a cultura arquitetônica brasileira, você acha que houve aí avanços institucionais e de leis no Brasil no sentido aí de garantir a proteção e a permanência desse patrimônio documental no nosso território, partindo do pressuposto, né, que Bom, esse é o melhor caminho, né? eu acho, como eu já mencionei en passant aqui, eu acho que esse tipo de situação ele serve de alerta para nós. Né? Ou seja, eu acredito que talvez, é uma hipótese, tenha servido de alerta para os próprios portugueses, né? Porque não sei se você sabe, a Casa da Arquitetura foi criada depois que o Álvaro Siza já tinha doado todo o seu acervo para o Canadá. CCA de Montreal. Quer dizer, eles, na Quando... verdade, tinham perdido o acervo do maior arquiteto deles, né? E isso, eu imagino que para eles deve ter sido um impacto muito grande, e eles começaram a criar alguma coisa, né? Algum tipo de instituição capaz. Inclusive, o Álvaro Siza, ele nasceu em Matosinhos, né? Que é onde é a Casa da Arquitetura, e sei lá, ele é está uma bem ironia, ligado. né? É irônico até isso, né? Então, eu acho que da mesma maneira, né, a gente tem que lançar mãos à obra, né? Eu sou um dos que advoga, junto de outros colegas, como o professor da USP, Eduardo Augusto Costa, o André Schlee, que hoje está no DEPAN, é do IFAM, e vários outros colegas né, que estão na rede de acervos de arquitetura, né, brasileira, né, que é uma rede formada aí pelo IAB, que acredita que a gente deve ter uma política nacional de arquivos de arquitetura, né? E o que eu acho, né, que isso... Eu acho que esse próprio fórum aqui vai abrir muitos caminhos, né, para essa condução, né? Eu espero que sim, acho que é uma boa iniciativa, tem se falado muito, né? Tem havido muitos seminários, né? Mas eu acho que a gente precisa criar aí pelo menos assim um esboço, né, que nós fizemos, inclusive para dialogar com o CAU e com o CONARC, né, em julho do ano passado, já após o ocorrido, né? A gente pensava em níveis, né, de proteção. Então, nós pensamos, por exemplo, em 6 níveis. Primeiro, no nível mais amplo, a gente acha que deveria ter um cadastro nacional de arquivos de arquitetura, que é algo que a própria rede já vem fazendo e vem ensaiando. Essa rede seria um segundo elemento, né? Ou seja, um locus interinstitucional, onde se pudessem articular ações e trocar conhecimentos, né? E chegando também, talvez, no terceiro ponto, né, dessa política, que seria a definição de padrões nacionais de gestão,
preservação dos arquivos de arquitetura e urbanismo. Então, com esses padrões, né, a gente poderia também ter parâmetros, né, para fazer o fomento, né, a preservação dos arquivos de arquitetura, ou seja, acervos declarados importantes que não sigam esses padrões podem receber apoio para chegar a bons padrões de guarda, preservação e gestão, né? Para isso, então, a gente precisaria ter uma declaração ampla, né, de acervos considerados assim, pode ser chamar tombados, né? Não sei se o instrumento melhor é o tombamento, ou talvez o interesse público, que é o instrumento do CONAR, para que a gente possa, então, ter um sistema nacional, né, de arquivos de arquitetura e urbanismo com entidades custodiadoras de natureza pública, né, capazes de exercer aquele direito de preempção, né, ou seja, a preferência de compra de acervos particulares em caso de venda, né, que na prática era o que evitaria também, né, a exportação. Não basta você proibir, cortar a liberdade do cara de vender se você não vai fazer nada com aquilo. Então, isso foi o que a gente propôs, né, naquela época, assim, com a ajuda de muitos arquivistas, né, principalmente da Heloísa Reis, que participa também de um outro coletivo. Ela participa pelo Fórum Nacional de Entidades de Arquivistas. Eu devo ter errado o nome, mas é algo parecido, assim. Se ela estiver ouvindo, ela nos corrige. A Heloísa, que é arquivista, ela nos deu aí essa luz, né, dessa interface com o campo da teoria, né, da arquivística, da arquivologia em geral, porque também, assim, isso é um outro problema que a gente vivencia muito com acervo de arquitetura, né? O arquiteto, ele é meio universalista, né? Nós somos assim, se jogar você na água e falar nada, você nada, né? Se te der uma casa para projetar, você projeta, se te der um prédio institucional, você dá seus pulos, se pedir um... Então, o arquiteto sempre inventa muita roda, né, na hora de fazer assim. Vou fazer um centro de documentação. Aí eles faz lá e, sei lá, faz a cachola dele, não chama nenhum arquivista. E, às vezes, assim, com as melhores intenções, se faz um acervo que depois não consegue parar em pé em termos de sustentabilidade institucional, não consegue dar a publicidade necessária para fomentar a pesquisa em torno daquele acervo. E aí o acervo acaba se degradando de alguma forma, né? Então, acho que Sem é contar importante ter essa aqueles interface. milhares de acervos que estão no limbo, na verdade, né? Assim, que não passa no radar. Eu mesmo recebi recentemente uma mensagem de uma neta do Caetano de Franco, um arquiteto importante aqui para Belo Horizonte. Olha, eu estou com um álbum aqui de fotografias que o Caetano fez e coleciona e tal. Quer dizer, no limbo total, né? Tem muitas situações, assim, eu lembro um caso clássico que eu acho que já foi resolvido, que foi para o NPD da FRJ, mas era o acervo do Baumgarten, que No foi calculista. um dos maiores calculistas brasileiros do século XX, né, responsável por várias inovações em cálculo estrutural de concreto armado. Que teve E grande espaço aqui em Belo Horizonte, né? eu lembro que um pesquisador, não me lembro de qual universidade, foi ter com o acervo dele num depósito, que era uma casinha, um barracão num lote vago qualquer, no Rio de Janeiro, assim, com as caixas de arquivo morto, tudo lá, barata e traça, roendo. Né? Mas isso foi denunciado, acho que inclusive por esse pesquisador, pode ser que tenha sido da FRJ, me perdoem porque realmente não lembro, e já está no NPD, segundo me contaram, né, no Núcleo de Pesquisa e Documentação da FRJ, que é também um Que é centro de outro excelência. que quase pegou fogo também, não é? Quase pegou fogo. Esse... O FRJ está muito combalida, né, com o processo de desmonte que ocorreu aí desde 2016. Ô, Danilo, pensando então assim, naquilo que razoavelmente estaria estruturado no nosso país, né? Você que, vamos dizer que você, né, você já passou por essa informação, já nos deu um pouco dessa informação, né?
que está aí, né, é um arquiteto que é frequente na pesquisa, na escrita sobre arquitetura, né? Uhum. Como é que você vê, como é que você avalia o acesso, então, aos documentos, nesses que estariam, os documentos nesses acervos brasileiros que relativamente estão relativamente estruturados? Como é que você enxerga isso? Bom, a Aí gente... tem duas formas, né? Físico, o acesso físico e o acesso online, que talvez seja né? O acesso online ele é uma parte importante, né, hoje em dia, né, do acesso à documentação em geral, né, das pesquisas, assim, ele faz o que muitas vezes uma exposição não consegue fazer, né, que é dar acesso para muita gente. Se a pessoa precisar ter dinheiro para viajar e ficar dias enfurnada lá dentro consultando, ela consulta online. Isso democratiza muito. Eu espero que, se eu não me engano, a Casa da Arquitetura de Portugal, inclusive, já começou a fazer isso também. Mas, assim, é irônico, mas talvez a instituição que melhor fizesse isso era a Casa de Lúcio Costa, né? Cujo Eu lembro acervo que, estava estando lá num... em Portugal, eu pesquisei muito na casa de Lúcio Costa, Pois que é, ela aqui, estava longe dentro de do Silvio um de banco de Vasconcelos. dados que chama DaySpace, que ele é bastante usado por instituições públicas, é um software livre, né? E os arquivos eram disponibilizados em alta resolução online. Estava tudo online, tudo catalogado, assim, até bilhetinho em papel de pão, assim, do Lúcio Costa Exatamente. estava lá. E, enfim, essa era uma instituição modelo que tinha mais de 20 anos de estrada. Aí, de repente, tiraram isso tudo. Mas, assim, tem outras, né? Assim, eu não posso reclamar da Fundação Oscar Niemeyer, eles eram muito bons, eu não sei como está hoje em dia, porque isso sempre depende, né, da política do momento, a capacidade de trazer fundos, né? Por isso que a gente precisa de uma política constante de financiamento, né? Mas a Fundação Oscar Niemeyer sempre foi muito boa em cuidar. Eles contrataram historiadores, arquivistas, pesquisadores e cuidavam muito bem. O Instituto Moreira Salles, eu acho que é uma instituição fundamental. E assim, e aí depois a gente entra, né, nos grandes arquivos públicos. Eu acho que todos são muito bons. Assim, muito poucos estão, assim, vamos dizer, O próprio arquivo completamente público, né? arruinados. O Assim. nosso arquivo público aqui, né? Mineiro, de Minas O Gerais, próprio Arquivo Público uma fonte. Mineiro, o Arquivo da Cidade de Belo Horizonte, Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. É uma pena que o APCBH não esteja online nesse momento, por algum motivo. Mas aí Sempre fica até o precisa de nosso mais. apelo aí que para quem possa estar da administração pública possa estar nos escutando aí, que retome o próprio o acervo de fotodocumentação do Silvio de Vasconcelos da Universidade Federal anda fora do ar, né? E isso é fundamental. Eu fiz muita pesquisa, né? Igual você está dizendo aqui, você não fica deslocando, né, de um estado para o outro, de um país para o outro, para ter que ter acesso a esses documentos, né? Acho que são níveis de acesso à informação, né? O Arquivo Nacional ele é excelente também. Bem Assim. lembrado, a biblioteca do digital, né, do Arquivo Nacional é extraordinária. E tem muita coisa, inclusive, de Belo Horizonte aqui. A hemeroteca digital e o arquivo digital da Biblioteca Nacional são excelentes. Enfim, tem a USP mesmo, também a biblioteca da USP, que guarda acervo do Artigas, ali do Ramos de Azevedo, ela é muito boa. Ainda não está com os acervos online, mas eu tenho certeza que algum projeto bem estruturado vai trazer isso à tona, porque ali do lado tem outro centro de excelência que eu já frequentei muito, que é a Brasiliana, de Gita e José Mendilim, que é um prédio maravilhoso, né, do Eduardo Almeida, do Schund, né, e um acervo fantástico, está completamente digitalizado. É outro aspecto que deve ser pensado, deve ser tratado também, né? Como que deve ser essas casas desses arquivos, né, Danilo? Acho que você tocou num ponto aí fundamental, até do ponto de vista da leitura social, né, da importância desses arquivos. Aí até gostaria de entrar no aspecto aqui, local, né? Acho que como todo mundo sabe, que o acervo da Comissão Consultora da nova capital, né, de Minas, em 2015 ele foi, e onde há muito material de arquitetura, ele foi declarado como patrimônio documental da humanidade. Né? A gente está em cima de um tesouro maravilhoso.
E eu penso que seria até fundamental termos aí uma casa exclusiva de grande relevância arquitetônica, né, na cidade para abrigar, exclusiva, né, porque atualmente está em 3 casas, né, e não é, e tem uma série de outros documentos. Aí pensando nos documentos de arquitetura, para abrigar o acervo desses nossos arquitetos pioneiros. Aí eu queria saber o que você diria sobre isso e sobre essa necessidade de a gente ter, entre aspas, as nossas casas de arquitetura, né, no Brasil, que não existe. Né? Essa ideia da casa da arquitetura é muito boa, né? Assim, preservar essa documentação, e aí também eu queria colocar um problema para o futuro, assim, né? É um dos desafios, né, para a gente, para que a gente possa escrever a nossa própria história da arquitetura, né? Dá sentido a isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que dá um sentido de futuro para o que a gente está fazendo, assim, não se trata simplesmente de um saudosismo, sei lá. Se trata de algo que precisa ser feito. Então, você posso contar algumas anedotas. Se você, por exemplo, pega a nossa história da arquitetura brasileira, não tem um livro-texto amplo, profundo, tal que chama História da Arquitetura Brasileira. Isso não existe. É um elefante que está na sala, que não está, né? Ou seja, você não tem você tem alguns bons, né, manuais, né? Você tem bons manuais Paulo recentes, Santos, mas são textos curtos, né, paradidáticos e tal, assim, por exemplo. Não, e assim, e não vai longe, né? Por exemplo, o trabalho que você faz com arquitetos de BH, eu que me formei, morei 12 anos, eu posso ter certeza, hoje isso já mudou, né? Mas figuras como Luiz Olivieri, etc., importantíssimos para a arquitetura da cidade, completamente desconhecidos. Assim, né? Assim, as pessoas que não sabem, a não ser que seja um aficionado de arquitetura eclética, não sabe quem ele é. E, assim, essas histórias precisam ser contadas ainda. Assim. A nossa história da arquitetura, ela precisa ser contada. Nesse sentido, é um mar de oportunidades, né? Aí é um mar, é uma coisa assim, imensurável do ponto de vista do que tem que ser feito. Aí, quando você fala em futuro, aponta para isso. A lacuna, ela é gigante aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? A nível de país mesmo, você citou a historiografia, né? Você tem blocos de livros de historiografia. Você pega o Paulo Santos, vai pegar lá... Nestor, Carlos Lemos e tal, mas assim... É muito segmentado, não tem essa... É segmentado, coisa, né? Ensaístico, não é aquele... Né, um ensaio, assim, Clarivaldo Então, é um universo, vejo aí, né, que é um universo extraordinário, né, para se seguir, né, em relação porque eu penso assim, aí, por exemplo, para os mineiros, eu posso fazer outro desafio, assim, mais ligado ao Docomomo. Assim, veja, a história da arquitetura canônica, ela invisibilizou a arquitetura moderna mineira. Ela está invisibilizada para o resto do país até hoje. Não só os mineiros, assim, os gaúchos também. Então, assim, você vê o livro canônico, né, de História da Arquitetura Brasileira, que é a arquitetura contemporânea no Brasil, do Yves Bruin. Ele trata de paulistas, cariocas, né, e alguma coisa de Pernambuco, Luiz Nunes e o grupo de Pernambuco, outros, Diógenes Rebouça e o grupo do Ipux, lá, e etc. E, enfim, acho que esse é o Brasil. Legal, né? Depois vem pegando o século XX, ele já consegue. Mas nem ele, assim, mas tem uma coisa assim, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Nós, né, os de cada região vai ter que ter um trabalho imenso para contar essas histórias, né, locais, né? O que eu acho assim imperdoável é que essas histórias foram feitas consultando fontes que tinham esses dados. Eles foram deliberadamente excluídos. Né? A revista Arquitetura e Engenharia, editada em Belo Horizonte, né? Era até por um advogado, né? Geraldo Gomes da Silva, se não me engano. E eu posso ter errado o sobrenome, mas é uma que, salvo engano, não está digitalizada. Mas assim, o Bruan consultou essa revista de cabo a rabo.
E assim, os projetos, sei lá, de um Rafael Ardi Filho, Eduardo Mendes Guimarães, Décio O Ângelo Machado, Murgel aqui em Belo Horizonte, poucos sabem disso, Ângelo eu Murga, divulguei tá lá tudo. no Arquitetos de Belo Horizonte. Ele está a par e passo com as casas modernistas de São Paulo, a questão de 1 ano, 2 anos de diferença. Ele foi aluno do Warszawski em São Paulo, construiu aqui em Belo Horizonte as casas modernistas, né? A par e passo com a vanguarda, digamos, racionalista europeia, né? Pois é. Então, todos esses caras, eles estão invisibilizados ainda. E aí, então, E essa eu tarefa acho realmente... que, assim, preservar os acervos é a maneira, né, da gente dar a conhecer essa história. E agora a coisa vai ficando ainda mais difícil, né, porque nós temos agora os arquivos nato digitais, né, que nos coloca vários outros problemas. Eu não sei se isso está na programação do debate, mas, por exemplo, um arquiteto como Ulisses Morato, que está aí produzindo desde a década de 90. Né? Como vai ser contada a história da arquitetura do Ulisses? Assim, eu queria durar para sempre, né? Mas a gente alguma hora vai desaparecer. Né? E quando isso acontecer, a pessoa vai entrar no seu HD, ela vai conseguir a senha? Eu não sei. Se ela conseguir, vamos dizer que ela acha seu HD daqui a 100 anos e acha um arquivo DWG. Vai ter software que leia DWG daqui a 100 anos? Eu não sei. Entendeu? Isso não é uma elucubração, vamos dizer, livre que eu estou fazendo. Isso é um problema real que tem preocupado muitos arquivistas, muitos historiadores. Né? Tem projetos internacionais, como houve, por exemplo, o Interpares. Isso é uma preocupação de arquivistas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Porque, assim, garantir a acessibilidade de longo prazo para documentos que nasceram no meio digital, na era digital, né? Exato. Não é nada simples. Né? Você tem que ter suporte físico, né? Ou seja, você tem que saber como, em que suporte é. Por exemplo, se você fez backup num zip drive na década de 90, hoje você não vai conseguir abrir o seu zip disk de 100 MB. Porque você não vai ter um leitor, se você tiver o leitor, não liga na máquina, porque ele era porta paralela, não tem mais porta paralela, hoje é USB, aí se você arrumar um adaptador, o sistema operacional não vai rodar o drive dele, e você não roda isso por limitação física. Né? Você depende de elementos industriais que não são mais produzidos para acessar aquele arquivo. E tem essa questão lógica também, que eu acho que é um desafio que está aí colocado, que é de conseguir ler o arquivo. Né? Ou seja, mesmo que você acesse o arquivo, se ele está em formato binário, que é como a maioria dos softwares proprietários gravam, DWG, né, ou sei lá, o Revit, eles são binários. Né? Existem arquivos como, por exemplo, o DXF ou o IFC, né, que é de BIM, que eles são em formato de texto. Quer dizer que, no limite, você pode conseguir depois fazer uma engenharia reversa e recuperar, mas isso precisa ser padronizado. Isso precisa ser discutido. É um aspecto importantíssimo, né, Danilo? Então, eu acho que essas questões, elas estão aí colocadas, né? Porque senão não basta também a gente se emancipar construindo a história de arquitetura e da nossa cultura que ainda está sendo feita, mas a gente tem que preservar também a nossa própria história, senão a gente vai viver no eterno presente. O Danilo, eu aproveitando aqui, mudando um pouco do rumo da conversa, eu não poderia deixar de abordar com você que você vai lançar, né, um livro. Aí eu acho que você já está contando a sua história no papel, né? Um pouco da sua história, do seu pensamento, que eu acho que não vai ter tanto problema, que vai ser num livro, né? Então você vai lançar um livro agora no nosso evento, né? Nesse evento de Salvaguarda, e eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse livro. Na verdade, é uma coletânea de artigos, né, que você escreveu. Muito em função da militância política, né? Eu peguei o hábito de escrever na imprensa política e, enfim, peguei esse hábito e é bom. E a escrita é uma boa maneira de entender a realidade, né? A maneira de processar a realidade, na realidade.
Então, quando veio a pandemia, eu estava com um grupo de colegas, eu tinha saído dessa organização onde eu escrevia, estava sem escrever. E começou a pandemia, estava aquele governo horroroso, né, desmontando as políticas todas, e falei assim, nossa, parece que o mundo vai acabar. Ele falou assim, não, mas e se o mundo não acabar? Né? Se o mundo não acabar, a gente vai ter muito trabalho depois, a gente vai ter muita política pública para construir. Nós temos uma outra noção de cultura que precisa ser pensada. Então, a primeira coisa que nos ocorreu foi de registrar, né, ou documentar, por meio de crônicas políticas, o que estava acontecendo naquele processo de desmonte, né, de destruição das políticas públicas, por isso eu chamei depois uma coletânea desses textos de destruição da arquitetura. Né? Um pouco um jogo de palavras com o filme Arquitetura da Destruição, né, porque estava narrando períodos análogos, de certa maneira, né, de agentes de destruição análogos. Né? Então, sei lá, eu escrevi 100 textos políticos ali ao longo de 2 anos. Aí eu separei os que tinham mais a ver assim, com arquitetura, que é onde eu acho que eu passo um pouquinho menos de vergonha. Né? E dentre eles está ali estão os textos, esses que eu mencionei, né, sobre o exílio dos acervos, né, do Paulo Mendes e do Lúcio Costa, eles estão lá, estão com as referências melhores, assim, mais bonitinhas, né, revisadas e tal, que, para além do calor do momento. Então, esse livro que eu reuni, como quem fecha um ciclo, né, espero que sim, espero que a gente tenha, de certa maneira, começado a fechar essa quadra da nossa história, que a gente possa voltar a falar em construção ao invés de demolição e de destruição. E eu acho que era bom fechar isso, documentar, para que nesses eventos de lançamento e nesses diálogos a gente possa se reunir e construir aí um futuro melhor juntos. Né? Maravilha, maravilha. Então, para quem está nos acompanhando aí, já fica, né, o convite, o pré-convite aí para, na sequência, participarem aí desse lançamento do livro. Você tem ele tem em mãos aí, Danilo? Não? Rapaz, Dá uma mostrada pior que nele. você me pegou Não, de calça tranquilo. na mão aqui. Eu tô cheio de livro aqui em volta, nenhum deles é o meu. Ainda bem, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né, Danilo? Eu tô aqui, eu tava fazendo outro texto Ah, aqui. maravilha. Mas ele é um da capinha azul, vocês podem encontrar no site da Ruptura Editorial, quiserem adiantando a compra. E só levar para bater um papo lá, vai ser aí o Bruno e a equipe de organizadores do evento gentilmente abrir esse espaço, porque nossa mesa, né, sobre arquivos de Belo Horizonte vai ser na quinta-feira, dia 18, acho que às 16 às 18 horas, e logo em seguida vai ter um coquetel, e onde a gente vai estar assinando aí, fazer uma mesa de autógrafos, bater um papo sobre o livro aí com quem quiser passar lá no Arquivo Público Mineiro, né? Acho que é na Maravilha. rua João Pinheiro, né? Onde vai ser o evento presencial. Quem já Excelente. não estiver lá, né? Lógico que o convite é para que todos participem do evento. Tá ótimo, Danilo. Então, ó, a gente já está caminhando para o nosso finalzinho aqui. E a Mariana até disse aqui que ia mandar uma pergunta, mas eu não consegui localizar. Eu até no sistema aqui. Eu acho que a pergunta pode ser do Soneca, que tem. Você está Mas a conseguindo? gente já colocou, já de certa Apareceu aí. maneira. Danilo, quais os melhores ambientes para deter, conservar e disponibilizar, difundir acervos desse tipo? Eu penso que ele esteja falando aí sobre os acervos digitais, né? Ou não sei. Mas a pergunta está aí. Você tá... Teria que ter perguntado na hora para a gente entender. Essa questão, assim. E também a Heloísa, acho que está aqui, ela corrigiu o nome da entidade que ela representa, é o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia no Brasil, FINARC. Então, peço desculpas, Heloísa, por ter falado o nome da entidade errado. Mas, enfim,
A Heloísa, ela é de um grupo de entidades, que é o Fórum Nacional de Entidades e Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, que eu acho que vale a pena trazer a lembrança aqui, que é um grupo de mais de 20 entidades, né? Hoje acho que são 25, que desde 2019, né, se organizaram para fazer frente nessa política de desmonte, sobretudo do IPHAN. Eu acho que, de certa medida, a gente não conseguiu refrear as nomeações de pessoas sem experiência, formação na arquitetura, em patrimônio, né, para os cargos-chave. Pelo menos o IPHAN está aí, está podendo ser resgatado, né, por uma equipe super competente que vem aos poucos sendo nomeadas, assim como em outros órgãos, né? E eu acho que a entidade, esse fórum, ele acabou se constituindo, então, como um local desses interinstitucionais de discussão, onde a gente pode pensar essas políticas relacionadas à preservação do nosso patrimônio cultural, como elas vão ser reconstruídas, né, com a participação popular junto aos órgãos de preservação. Acho que pode ser um importante canal de participação, né, popular. E eu acho que, respondendo ao Zé Leme Galvão, que ele é coordenador do Fórum de Entidades aqui em Brasília, por isso que eu lembrei dele, e a Heloísa é de Goiás. Se ele está falando dos acervos de arquitetura, né, eles precisam do mesmo ambiente que todos os outros acervos de papel, né, normalmente. Só que é sempre melhor que eles não fiquem clausurados, né, alguma masmorra, mas que eles sejam ligados a instituições de ensino e pesquisa capazes de produzir conhecimento a partir da difusão desses acervos, né? Então, acho que o locus institucional, se não é a universidade, deve ser instituições que se liguem, se conectem de alguma forma com a universidade. Se ele estava falando da questão digital, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque realmente depende de políticas muito robustas, que eu não sou capaz de descrever aqui, de preservação em HDs nas nuvens, e de HDs que eu nem sei do que são feitos, mas não deve ser de vapor, não, né? Apesar de estar nas nuvens, mas não sei onde fica. Eu sei que tem que ter, ficam, né, em centros, né, com redundância, né? Não pode ficar num lugar só, e por aí vai. Tem que ter condição boa de descrição, porque você não tem acesso ao material físico, né? Então, ele tem que estar muito bem descrito, e aí o papel dos arquivistas, mais uma vez, é importante, né, dos arquivistas, porque eles sabem descrever bem os documentos, né? Tem uma outra pergunta aqui, então, né, aos se quiser eu 45... faço. Ah, tá, isso aí, Adriana todo fez. período de exílio chega ao fim. Bom, aí tem duas maneiras de chegar ao fim, né, Adriana? Tem a morte, né, que é o caso do Gonçalves Dias, que a gente espera que não é o que aconteça. E tem o retorno, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve estabelecer, acho que está feito o desafio para nós de conseguirmos fazer políticas públicas e um sistema nacional de arquivos robusto, capaz de reivindicar a volta de pelo menos parte desses acervos exilados, né, com segurança, né? Ninguém vai pedir chamar eles de volta para botar os acervos em risco. Eu acho que tem uma parte deles que deveria ser indisputável, assim, o fato de que eles devem ficar no Brasil. Primeiro, eu acho que o plano piloto de Brasília ele tem que voltar, porque ele foi feito em concurso público, são documentos do Estado brasileiro, que por acaso estavam na guarda da família do Lúcio Costa, eles não eram privados. Isso está escrito no edital do concurso, né? Segundo, acho que aqueles acervos que dizem respeito a bens tombados, que foi o argumento que eu tentei construir aqui no início da nossa conversa, né? Por exemplo, Paulo Mendes tem, se eu não me engano, 6 obras tombadas só pelo município de São Paulo. Então, eu acho que as obras que foram tombadas, pelo menos antes, né, da evasão desses acervos, acho que a gente tem o direito de negociar, sim, a volta dessa parte,
né, que não foi exilada. Né? Ô, Danilo, foi exilada, pra... mas que não deveria ter sido. Só para esclarecer, então, né, para todo mundo, até esse momento, quando você menciona essa, digamos, essa extensão do tombamento à parte documental, não existe nada ainda estabelecido nesse sentido do ponto de legislação. Seria uma construção para se fazer no futuro, não é isso? Eu acredito que sim. Tá. Okay. É um dos desafios que está pela frente. Encontrar os meios, isso tudo tem que ser feito com muito diálogo em eventos como esse aqui, né? Muita discordância. Tá certo. Bom, gente, então a gente está aqui, chegamos no finzinho aqui do nosso horário, né? E então já gostaria de agradecer, né, a presença então do Danilo nessa live, né, a nossa primeira live da salvaguarda, e agradecer também, né, aos que nos assistiram e fazer o convite para que todos participem da etapa, também da etapa presencial desse projeto que vai ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de maio, né? Então eu chamo a atenção que a programação completa do evento ela está disponível no site, né? www.salvaguarda.arc.br. E então vocês acompanhem por lá, né, toda essa programação, não só a presencial como a online, como essa. E vocês também podem acompanhar tudo pelo perfil que existe no Instagram, que é o salvaguarda_acervos. Então tá tudo lá também bem divulgado, né, para que ninguém perca as oportunidades de estar participando, né? E então, gente, por fim e não menos importante, eu gostaria então de mencionar aqui os organizadores, apoiadores e parceiros desse evento, né? O projeto Políticas da Salvaguarda do Patrimônio Documental, Arquitetônico e Urbanístico, ele é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal. A realização é do Instituto de Cidades Criativas e do governo, do Arquivo Público Mineiro e do governo de Minas Gerais. O projeto também conta com a parceria da Casa Cor Minas Gerais e o apoio cultural da Faculdade de Arquitetura do UniBH, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e do curso de especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural, também da PUC Minas, e, por fim, do grupo de pesquisa Cosmópolis, da Escola de Arquitetura da UFMG. Então, fica aí o registro. Então, é isso, minha gente. Obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Boa noite, pessoal. Prazer. Obrigado, Danilo. Estar aqui Grande com abraço. vocês.